Já quebramos o silêncio sobre Dear White People. Agora vamos pra crítica. I'm black. Sorry, brother. Thanks for calling. Fala, meu povo! Então, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre Dear White People e a falta de posicionamento da internet sobre essa série. Um desabafo. Se você ainda não viu, clica aqui pra poder assistir. Agora a gente vai fazer a crítica, de fato, naquele formato que todos amamos e desejamos aqui no canal. E damos coxinhas. Exatamente. Vamos começar. A história. Dear White People é uma série inspirada no filme de 2014 que tem exatamente o mesmo nome e parte do elenco, inclusive. Com Todo Mundo Odeia o Chris lá no meio. Com Todo Mundo Odeia o Chris, ele faz o jornalistinha pra começar a história. Mas na série não. É um outro elenco, mas muito bom, né? Depois a gente vai falar dos personagens. Mas do que fala Dear White People? Sobre preconceito, sobre paradigmas, sobre blackface, sobre apropriação cultural. Sobre anos de negligência social, sobre o racismo. Exatamente. E a série toca num tom cômico, assim, né? Ela é um drama, óbvio, o assunto é sério, o assunto é dramático, o assunto exige textão, exige discussão, mas ele traça uma linha ali cômica de história pra gente poder se afeiçoar aos personagens, à história, ao contexto e entender. E mostra que tá todo mundo no mesmo balaio, né? Os personagens que são negros, mas que se elitizaram de alguma forma se destacam dos que defendem a causa. Eles são colocados no meio de todo o problema que eles recusam estar. E é engraçado, assim, ver como a gente se enxerga ali em diversas situações, tanto de pensamentos, quanto de atitudes, de questionamentos. Como eu disse no outro vídeo, é um verdadeiro tapa na cara. E é um tapa na cara necessário. No primeiro episódio mesmo, a gente... É pra mostrar que você que pensa que não é preconceituoso, você é. Você é. Né? Quando a personagem principal, a protagonista, ela tá encontrando o namorado, e aí mostra pequenas coisas do quarto de um estudante negro, e aí você vai vendo, você vai achando que ela tá com um estudante específico, e aí quando você vê que ela tá em outro quarto com um outro aluno branco, eu me coloquei, eu falei, caraca, eu sou preconceituoso. É bizarro demais, assim, você se enxergar na pele daqueles que estão errados e aceitar. Isso é o mais importante da série, né? É você questionar os seus valores, questionar sua consciência, até que ponto você defende que não é preconceituoso socialmente, se descobre preconceituoso e não conta pra ninguém, sabe? São vários questionamentos que a série vai gerando dentro de você. Enfim, a história basicamente é a seguinte: é uma universidade de maioria branca, como a maioria das universidades de elite dos Estados Unidos, as universidades privadas. E existe uma personagem principal, que é a Sam. Ela tem um programa de rádio dentro da universidade e o programa dela se chama Dear White People. Nesse programa, ela fala diversos toques sobre os preconceitos que as pessoas brancas têm com relação aos negros, mas não só preconceitos óbvios, do tipo xingamentos ou exclusões ou qualquer coisa assim. Cara, gente branca, quando vocês pensam que as coisas são desse jeito, saibam que na verdade não são, elas são assim. E ela dá referência histórica, ela dá referências de personalidades, né, do universo negro e não do universo negro também, mas que exemplifiquem essa questão da divisão racial, né? A Sam, durante o programa, logo no primeiro episódio da série, ela conta que aconteceu uma festa na universidade, dentro de uma fraternidade, e essa festa foi de blackface. Pra quem não sabe, isso é uma prática que começou nos anos 60 nos teatros dos Estados Unidos, em que pessoas brancas, atores brancos, interpretavam personagens negros pintando a face de preto. Mesmo existindo atores negros, eles não eram contratados. Não eram contratados. Isso se tornou uma prática rejeitada pelo universo do teatro, do cinema e tudo mais. Óbvio, é preconceituoso demais isso. E o nome disso é blackface, que é literalmente pintar a cara de preto. Então, os alunos na universidade brancos, eles fazem uma festa de Halloween em que todos estão fantasiados de negros. E aí eles contam que esse tipo de preconceito sempre existiu. Houve a festa do oriental, houve a festa do mexicano e agora estava existindo a festa do negro. E aí discute-se muito o que todo mundo fala hoje em dia sobre a apropriação cultural. Se fantasiar de nega maluca no carnaval não é legal. Colocar qualquer fantasia que seja de alguma forma ofensivo para outra pessoa, independente de ser um negro ou um branco, pode ser um japonês, pode ser de uma religião, por exemplo, se fantasiar de padre, se fantasiar de judeu, se fantasiar de uma tribo africana ou
de um monge budista, tudo isso é apropriação cultural. Não se trata só de uma discussão sobre negros e brancos. Mas o seriado explica isso muito bem. Sim. Ele, sem querer que você entre muito no assunto, ele prova por A mais B que aquilo é apropriação cultural. O quanto algumas pessoas se sentem ofendidas com algumas atitudes, a dinâmica da informação é simples de ser passada. E aí a história permeia basicamente sobre essa festa, sobre esse programa da Sam, e aí aos pouquinhos a gente vai conhecendo os personagens naquele formato que tá super ficando na moda, de focar em um personagem por episódio e aí contextualizando a história e montando um quebra-cabeça, e isso é muito legal. Então, Game of Thrones devia ser assim, porque o livro é assim. O livro é assim, é verdade. Não é? Seria bem incrível. Poxa! Mas vamos nos aprofundar agora. Vamos. Os personagens. Posso dizer qual é a minha favorita? É a Coco. É a Coco? Cara, eu acho que ela é o exemplo perfeito de uma pessoa que tem real noção do que é esse preconceito da sociedade, porque ela passou por isso. E aí ela criou uma casca indefesa que era adaptação. Ela queria ter o cabelo de uma menina branca, a vida e o estilo de vida de uma menina branca. Ela queria sair com homens brancos no início da história, né? E aí você vai vendo como as coisas vão se montando em volta dela pra ela ir quebrando essa armadura que ela criou de defesa, porque ela vai se empoderando. Então ela, pra mim, é a personagem que tem a melhor curva de crescimento, assim, porque ela chega muito certa do que a sociedade é, e ela realmente tem noção daquilo, porque ela sofreu preconceito. Por mais que no final a postura dela seja uma postura de vilã da história, né? Tipo, no final das contas dá a entender que ela é meio que uma antagonista, né? Não chega a ser uma vilã, porque eu acho que os vilões nessa história são aqueles que efetivamente atuam com preconceito. Sim. O meu personagem favorito é o Lionel, que também teve essa curva de crescimento de autodescoberta. De empoderamento também. Ele chega num ponto ápice, assim, de que ele dá voz realmente ao que ele quer fazer. É incrível. E ele descobre uma nova vida, né? Depois que ele dá a voz pra ele. Tipo, é muito incrível a história desse cara. Porque era um cara completamente colocado de lado por ser nerd. E aí ele é fechado, ele fala muito baixo. Ele não sabe se expressar. Ele não sabe se mexer. Ele não sabe falar. Ele é um cara que é muito incrível. Conforme como ele vai descobrindo a sexualidade, as vontades. Ele tá dentro de vários armários, né? Ele não tá dentro de um armário só. Cara. As pessoas colocaram ele de um jeito assim, tipo, o cabelo dele é isso, sabe? Ele não se importou com a aparência pra desaparecer, né? Ele foi fechando. E aí, conforme ele vai se descobrindo, ele vai aparecendo mais. Ele quer se mostrar. E aí, isso é incrível. A história dele é muito incrível, cara. Legal. E aí você tem alguns outros personagens bem estereotipados, tipo uma coreana, você tem um cara que é branco, esportista, burro, que entrou com uma média baixa só porque é jogador de futebol americano. Você tem, por exemplo, um negro na história que é queniano, que não foi um país colonizado, escravizado por ninguém. Então a visão dele, do processo cultural dele é completamente diferente dos outros negros. E tem até uma hora que ele pergunta assim, cara, tudo bem, a gente não gosta de tudo isso, né? Mas do que a gente gosta? E as pessoas não sabem responder. A gente gosta de novela. E sabe? As pessoas estão tão acostumadas a ficarem reclamando o tempo todo que elas não param pra pensar como uma vida legal também. Cara. Por um outro lado, assim. A Sam é uma personagem bem legal. Ela é apresentadora do jornal, então as coisas meio que giram em torno dela ali em todos os episódios. Por mais que cada episódio seja focado num personagem, ela aparece muito em todos. Mas o mais incrível da história dela é que ela é sempre colocada no papel de liderança, mas ela não consegue segurar a onda sempre, né? E aí tem uma hora que ela fala, por favor, seja líder também. Você sempre me coloca nesse pedestal, só que, cara... Ela dá uma sofrida. Sobe lá. Tem um personagem também que eu acho assim, quando uma série resolve colocar um narrador pra ditar o ritmo da história em todos os episódios, é muita ousadia. O cara tem que ser bom, ele tem que saber contar uma história, ele é o contador. Exato. Ele é o bardo da parada. E aí ele tem que saber encantar você, colocar você dentro daquele mundo. Nessa série tem um narrador que é o Giancarlo Esposito, o dono do Pollos Hermanos de Breaking Bad. O Gus Fring, cara!
E ele é maravilhoso, ele é um ator ótimo, ele é super expressivo pessoalmente, assim. Então, assim, primeiro a gente gostou da série, depois a gente gostou muito do tom do narrador da série, porque ele é meio cômico e ele interage com as coisas que as pessoas falam. Ele é sarcástico, ele é ácido. E depois a gente foi descobrir quem era ele. E aí tudo fez sentido. Só tem uma série que consegue fazer isso maravilhosamente bem, e que é Deus mio! Jane the Virgin, que tem pra mim o melhor narrador ever de todas as séries do universo do Mágico. Ele é maravilhoso. Se você não viu nosso raio-x sobre Jane the Virgin, clica aqui pra poder ver. E todos os outros personagens são muito legais, né? Todos são muito estereotipados. Você tem a amiga da Sam que fala tudo girl, e é muito legal. Tem muita coisa que é divertida na série. O diretor, a ficha dele cair, porque ele se coloca tipo, num pedestal. Eu não estou aqui junto com vocês, o meu filho não está aqui junto com vocês, isso nunca vai acontecer porque eu controlo toda a situação. Só que a sociedade é incontrolável. Tá muito fora do seu controle. O sistema, o preconceito tá muito fora do seu controle. Tá centenas de anos do seu controle. E aí quando cai a ficha dele, que você olha e fala, ele vira pra cima e fala, e agora, o que eu faço? E aí a menina que tá no meio da confusão desde o início fala, calma, vai ficar tudo bem, relaxa. Cara, é engraçado a inversão de valores ali, né? Do quanto ele precisa de apoio e não sabe. É engraçado. Queria só acrescentar uma curiosidade. A série tem 3 diretores. E o Barry Jenkins, que é um dos diretores da série, ele também é diretor de Moonlight, que ganhou o Oscar esse ano com o melhor roteiro adaptado, Oscar, enfim. E o cara que é o diretor, também é diretor de Dear White People e é maravilhoso, cara. Ele é fantástico e ele chegou já com o pé na porta e tapa na cara, né? O outro diretor dessa série é o Charlie McDowell, ele também é diretor de The Discover, que é um filme também original Netflix, que fala de EQMs e tudo mais, que é um negócio que a gente ama. E tem mais uma diretora que é a Tina Mabry, que também fez uns programas infantis e umas coisas premiadas, só que lá nos Estados Unidos só. Então é um time de peso, assim, que eles arrumaram pra fazer essa série. E eu achei que foi uma série feita de uma forma muito cuidadosa, por mais que tenha tido uma repercussão bem negativa, de muita gente se sentindo ofendida com o trailer e tudo mais, eu achei que foi de um ótimo gosto o tapa na cara que ela deu. Mas então vamos pro que você menos curtiu. Tá, o que eu menos curti foi, na verdade, uma coisa externa à série, que é o fato de todo mundo ter deixado de falar da série. Medo de se arriscar, com medo de falar o que pensa, com medo de errar, com medo de falar uma besteira e ser corrigido. Eu acho que a gente tá aqui na vida pra isso, sabe? Pra se arriscar, pra falar o que pensa e alguém chegar pra você e falar, não é assim que as coisas funcionam. E você mudar, melhorar e acabou, sabe? Virar página. Então eu acho que todo mundo tem que se arriscar sim, a ver Dear White People, a falar sobre a série, a botar a mão na consciência e ver até onde os seus pensamentos são preconceituosos e o que você precisa mudar na sua vida sobre isso. Cara, eu não me coloco muito fora dessa história porque eu tive medo. A gente se perguntou, eu falei, cara, será que não é ofensivo eu fazer uma crítica? Eu não quero desrespeitar, eu não quero falar besteira. E aí quando a gente viu que todo mundo pensou dessa forma, como é que vai se falar de uma série tão importante pra sociedade? Como é que as pessoas vão conhecer uma série tão importante pra sociedade, pra conscientização, se a gente tiver medo de falar, sabe? Exatamente. Isso foi a coisa principal, assim, que eu falei pra ele. Quando ele falou que estava com muito medo de falar sobre a série, eu falei, mas olha só, se a gente se colocar na bolha do medo, a gente tá cometendo o mesmo erro que todo mundo comete há 500 anos. Não é o caminho correto, se esconder. A gente tem que falar, a gente pode falar besteira, a gente pode ter conclusões erradas, a gente pode ter, sabe, filosofias erradas aqui no nosso vídeo. E aí vocês têm total direito de vir aqui nos comentários e falarem, Cris, Panda, não é assim que funciona, é desse jeito. Rever aí a sua forma de pensar, talvez vocês não estejam pensando numa linha correta. E a gente vai refletir sobre aquilo, sabe? E a gente tem que nos dar a oportunidade, caso a gente cometa alguma gafe, algum erro, ou algum preconceito, porque já tá instaurado na nossa mente que é normal, a gente tá colocando a nossa cara aqui pra você comentar e falar assim, eu acho que esse tipo de argumento não é correto. Isso. E assim, vai nos ajudar a melhorar. E vai ajudar outras pessoas que vão ler os comentários a melhorarem junto. Exatamente. Tem uma cena na série que é sobre uma música que tem a palavra negro no meio da letra da música, e aí um cara branco canta a música e fala negro, que tá na letra da música. E aí um personagem negro recrimina ele por falar essa palavra, e ele fica assim, cara, mas aí o que eu faço? Eu pulo essa palavra na letra da música, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Eu confesso pra vocês que nessa hora eu parei e falei, tá,
pode então falar no meio da música. É confuso. É um conceito confuso, sabe? E aí a gente não entende até que ponto tá o nosso limite de apropriação cultural. A gente não entende direito. E a conclusão que a gente chegou que o limite é o limite que a outra pessoa fala. Tipo, exatamente. Eu não me sinto bem quando você canta isso. E aí, ponto. É isso. É indiscutível. Tipo, não existe, mas eu tenho o direito. Não, você não tem porque me faz mal. Acabou. É aquela parada de que no momento que você ofende alguém, você não tem dimensão da ofensa. A única pessoa capaz de dizer a dimensão da ofensa é o ofendido. Então, se você fala a mesma coisa pra todo mundo e uma pessoa fala, não gosto que fale isso pra mim, respeita. Ela não é obrigada a gostar de tudo que você faz. E se ela se sente ofendida, você tem a obrigação de aceitar isso. Exato. Mas isso. Eu acho que a gente já saiu muito do tom da parada. Isso foi o que a gente menos gostou, mas o mais importante, o que a gente mais gostou. Cara, a série é deliciosa de assistir. O ritmo da história é incrível. Todas as críticas feitas no roteiro e nos personagens são críticas, assim, muito pontuais para o que a gente tá vivendo hoje em dia e para tudo que foi vivido até hoje. Eu gosto do clima de faculdade, eu sou muito saudosista, eu vivi aquilo ali, a dinâmica dos personagens, o saudosismo de uma faculdade, gostei de tudo. Achei muito legal. Primeiro, esse negócio do universo de faculdade ser um reflexo do mundo. Sim. Né? Então, todos eles conseguem ali naquele universo mostrar como o mundo funciona. Mas o que eu gostei mais foi o esquema de a visão do personagem principal. Isso é bem legal. A história é contada com a visão de um personagem, né? E cada capítulo, cada episódio é contado sobre aquele personagem. Sim. Então, tem um flashback daquele personagem pra te dar embasamento e aí mostra ele participando da história principal, e aí você entende por que aquele personagem estava ali atrás paradinho, quieto, pensativo, e tem muita coisa ali inserida, né? Muito pensamento, muito sentimento. Então você vai se envolvendo com todo mundo e tem a outra visão do que aquele personagem viu antes daquela cena e vai montando um quebra-cabeça. É como se fossem várias câmeras, mas na verdade são várias visões da mesma coisa. Né? Isso é muito bem muito bonito, legal. É bem bonito. E outro ponto que eu acho legal é que mostra que a ideia do racismo não é compactuado por negros. O racismo contra os negros não é compactuado somente com negros. Sim, com certeza. E aí mostra uma evolução, cara. Uma vontade de evoluir. São pessoas orientais, são pessoas né? brancas. É empatia da causa. Eu não preciso ser negra para ter empatia com a causa contra o preconceito dos negros. Eu não vou ter conhecimento de causa para dizer que eu sofro aquilo na pele, mas eu posso ficar ao lado deles dizendo que eles estão certos e quem tá contra eles tá errado. É empatia. Isso pode acontecer. Em momento nenhum um personagem branco vai sentir a mesma coisa que um personagem negro, mas ele tá ali. Tipo, eu quero entender, eu não quero ser desse jeito e eu quero que as pessoas ao meu redor mudem um pouquinho a forma de pensar. E aí existe também o limite da apropriação cultural. E você, como uma pessoa de empatia, precisa estar apta para aprender aquele limite ali. Exato. É tudo aprendizado, gente. É vivendo e aprendendo literalmente e aceitando estar errado, né? Quantas coxinhas você dá pra série? Eu dou 5 coxinhas porque é uma série necessária que dá o tapa na cara certo, na cara de todo mundo. Ninguém se safa. E isso é o que eu acho mais bonito. Porque, por exemplo, uma série como 13 Reasons Why deu um tapa na cara de determinadas pessoas, né? Uma série como Girl Boss também deu um tapa na cara em determinadas pessoas. Mas essa, todo mundo levou o mesmo tapa na cara. E põe a minha mão no fogo que tem muita gente que não está falando da série porque o tapa doeu muito forte. Eu dou 4 coxinhas. Porque eu achei que foi muito compacto a informação. Eu achei... Pô, mas de um filme evoluiu pra uma série de 10 episódios. Eu achei poucos episódios. Sério? Porque já que cada episódio... Hashtag panda viciadinho. Não, cada episódio era mostrado pela visão de um personagem e muitos personagens importantes faltaram. Cara, eu senti muito falta de um episódio sobre a Joelle. Eu amei aquela personagem, ela é muito engraçada, ela é muito autêntica e ela não teve um episódio. Se você gosta desse tipo de vídeo que recomenda uma série, se aprofunda nos pontos mais importantes e mais incríveis pra fazer com que você faça a próxima maratona no seu final de
semana, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade coxuda e clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Ah, se você gosta de dicas assim, como essa de séries, clica aqui para ver a playlist de dicas de séries que a gente dá. Ganha até um abraço aqui nessa agora. Você ganha abraço sempre. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. This is what happens when a country refuses to address its history with slavery. We need to do here what they did in Germany. What? I meant the educating kids about the nation's horrible past part, not the concentration camp part. Okay, because I was about to say.